Hoje, unindo esse universo aí de música e psicologia, a gente vai falar sobre o baixista de uma das maiores bandas dos 90, quiçá de todos os tempos, Chris Novoselic, do Nirvana. E para você aí que também é psicólogo, estudante de psicologia, ou mesmo para os curiosos da área, tem cupom de desconto em todo o site da Hograph, Luca10. Entra lá, hograph.com.br. A Hograph é uma das principais editoras mundiais, né, em testes e livros de psicologia. Aproveita, então, eles são demais. E com esse desconto aí dá para encher o carrinho. E vamos embora para mais um Cada Caso, um Caos. Chris Anthony Novoselic nasceu no dia 16 de maio de 65 em Countdown, Califórnia. Filho de imigrantes croatas, o Chris era o mais velho de 3 irmãos. A busca ali pelo sonho americano dos pais, a Mariha e o Cristo Novoselic, trouxe a família para os Estados Unidos. Os pais, assim, ralaram muito para sustentar todos ali. O pai foi caminhoneiro, a mãe fez vários corres, foi cabeleireira, arrumadeira, fazia tudo que dava. Em 79, mais uma mudança, dessa vez para Aberdeen, Washington. Quando chegaram na cidade, que é uma cidadezinha assim, né? O Chris era adolescente, tinha uns 14 anos e por essa época aí começou a ter vários episódios de depressão mesmo, de se sentir sozinho ali. Os pais meio que sem saber o que fazer acabaram decidindo que seria bom ele passar um tempo na Croácia com outros familiares ali para conhecer melhor suas raízes, enfim. Acabou estudando ali, fez o ensino médio, tocava acordeon, aprendeu a língua assim perfeitamente e começou a ouvir muito Led Zeppelin, Devo, Black Sabbath, Aerosmith, Sex Pistols e Ramones. Mas ele não conseguia reproduzir esses sons no acordeon, então ele resolveu tentar no baixo. Quando voltou para Aberdeen, tava já um menino faceiro, assim, tava mais bagunceirinho, começou a dar uma arrastada, tava mais festeiro, traquineiro, bebia, fumava maconha, né? E virou uma figura conhecida ali nos circuitos locais. Era um cara tímido, mas fanfarrão. No último ano do colégio, o Chris passou por uma cirurgia, não é, por conta de um problema que ele tinha na mandíbula, que deixava a mordida dele bem torta, assim. Aí, por causa disso, o Chris teve que usar uma espécie de aparelho durante 2 meses, aí aquela zoada, né, de sempre ali da molecada. Ele fingia que não ligava e segue o jogo. Por essa fase, ele trabalhou como pintor, foi assistente de limpeza, caixa no Taco Bell, enfim, ele trabalhou um tempo em tudo isso, aí juntou o que podia, economizou e comprou um carro e uma guitarra. Fez umas aulas com o Warren Manson, que era também o professor do Kurt Cobain, adendo, né? Mas ele acabou desencanando das aulas e decidiu que ia aprender a tocar na raça mesmo, ouvindo em looping discos do B.B. King. Conseguiu se formar pela escola secundária de Aberdeen, isso em 83, e nesse mesmo ano os pais se separaram. Pouco depois, o Robert Winstein, irmão do Chris, chamou um amigo para ir lá na casa deles, tal. O Chris estava tocando no quarto de cima e esse amigo ouviu e achou mó da hora o som. Esse cara era o Kurt Cobain, que rapidinho fechou uma amizade com o Chris. Os dois tinham o mesmo gosto musical, né? Passavam horas falando de som. Pouco tempo depois, o Kurt deu pro Novoselic uma fita demo da banda dele, a Fecal Matter. O Chris enrolou pra caramba pra ouvir, e depois de várias semanas, quando ele ouviu a fita, ele adorou, e aí acabaram montando uma banda. Depois de umas tentativas com alguns nomes e tal, fecharam ali com o nome Nirvana. A banda teve algumas mudanças de bateristas e em 1990 estava montada a clássica formação com Dave Grohl na bateria. O Nirvana com o Cobain na guitarra e nos vocais, o Chris Novoselic no baixo e o Dave Grohl na batera, foi uma das bandas assim mais influentes, né, da cena grunge e da música dos anos 90 em geral. Com o lançamento do segundo álbum, o Nevermind, aí foi um negócio surreal, isso em 91, né? Hits ali com R maiúsculo, como Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Come As You Are, Lithium, enfim, e todas as outras. A química entre os caras e a capacidade ali de criar músicas que registravam o espírito da época foram fundamentais para o sucesso surreal do Nirvana. Sobre a parte da funilaria mental, ali, né, do cabeçalho, do Chris Novoselic, vira e mexe, ele entrava numas questões aí de saúde mental, né? Imagina, um cara tímido, que se soltava mais quando estava com a própria gig, introspectivo, super politizado, de repente estava no foco da atenção ali do mundo, e tudo no volume 10, né?
Foi um sucesso absurdo e uma tragédia absurda. A morte do Kurt Cobain em 94 foi um corte assim irreparável. O Chris já falou sobre a luta, né, para encontrar o equilíbrio na sua vida na sequência dessa tragédia. Ao longo dos anos, ele se dedicou a várias causas, buscou inúmeras maneiras aí de se manter mentalmente saudável, incluindo se afastar da atenção da mídia quando necessário. Depois do fim do Nirvana, o Chris continuou tocando, mas também se envolveu e muito num ativismo político, né? Ele cofundou a JAMPAC, a Joint Artists and Musicians Political Action Committee, que trabalhava para proteger os direitos dos músicos e fãs de música. Além disso, ele também escreveu para várias publicações, lançou um livro, né, o Of Grunge and Governments, Let's Fix the Broken Democracy, isso em 2004. Ele continua ativo politicamente e musicalmente, né, tocou em várias bandas como o Sweet 75, Ice Adrift, e ocasionalmente ali ele também se junta com o amigo Dave Grohl para alguns shows assim especiais. Ele também ocupa muito seu tempo na fazenda que ele tem em Washington, né, com a esposa dele, a Darbery Ain Stenderu, e pratica a permacultura, que é tipo um jeito de viver em sintonia com a natureza. Assim, bem resumidamente, é um sistema de design com ambientes sustentáveis, onde a gente pode cultivar comida, construir casa e viver de boa sem prejudicar o meio ambiente. Assim, é tipo usar a inteligência da natureza a nosso favor. Ele também tem vários bichos adotados, assim, tem lhama, bode, galo, cavalo, burro, pega bicho abandonado, pega bicho que foi atropelado, o pacote completo ali. Está fazendo mestrado em estudos legais, né? Essa área é um catadão de várias disciplinas jurídicas, como direito constitucional, direito civil, penal, do trabalho. É muito ligado à análise e interpretação das leis e aplicação dessas leis para resolver questões legais e também conflitos e, né, garantir ali a ordem, a justiça e a proteção dos direitos individuais e coletivos. Ele é super engajado. A pegada dele é bem essa, né? O pense globalmente, haja localmente. Curte uma altura, em 2001 ele tirou licença para ser piloto de avião, tem seus aviõezinhos aí, pilota, que é uma beleza. O cara está sempre se atualizando sobre quem ele é, né? Sendo congruente com seus desejos, sempre nessa busca por crescimento pessoal. Tem uma história que inspira muitos, né, que enfrentam desafios, seja na saúde mental, na adaptação a novas circunstâncias, ou na busca mesmo ali por um propósito nessa vida louca. Bom, para falar sobre, vamos ver o querido Alexandre Vatti. Fala aí, Ale! Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Chris Novoselic, que é o baixista do Nirvana, né? Cara grandão, tímido, parecia meio desengonçadão, né? Tem até uma cena que ele joga o baixo assim, ali na MTV, né? Estão fazendo um show, o baixo cai meio que na cabeça, ele se machuca de fato, mas um cara que quando você começa a olhar, você fala, nossa, ele é ímpar, né? É muito interessante, porque essas pessoas que são muito ímpares, como a gente fala aqui, né, em vários episódios do Cada Caso um Caos, a gente precisa entender sempre a jornada de individuação delas. E a gente, se ficar atento, pelo que a Luca foi falando, da história, né, de como ele foi se desenvolvendo, a gente vai ver um pouquinho de uma bússola, né, que parece que está meio desajustada. E aí eu vou usar um recurso aqui lá da mitologia grega, que os gregos falavam muito da importância da gente ter o quê? Um metron, que é a medida, né, para a nossa vida, a justa medida das coisas, porque senão a gente pode ir para um lugar que eles chamam de híbris. A híbris é a desmedida, ou a loucura propriamente dita. E aí olha que interessante, quando o Chris ele vai, né, crescendo, a Luca falou, vocês viram, ele vai lá ser mandado de novo para tentar buscar as origens, né, na Croácia, né, e aí lá ele aprende ali a língua, tem contato com os familiares, olha que sacada bacana dos pais, e ele mesmo lá também para tentar, essa bússola, para ver, para onde eu vou, e esses são os pequenos chamados da individuação da gente. Aí o cara volta para cá e tal, mas aí ele já estava, né, mais ali, enfim, bagunçando, como a Luca falou, né? Fazendo umas traquinagens aqui e ali e tal. E essa bússola ainda estava ligada à desmedida, a uma híbris.
porque ele não sabia muito bem aonde ele podia canalizar aquilo. Aí o cara já é tímido, né? E na verdade a gente precisa entender um pouco essa questão da timidez e da introversão. Eu sempre tento falar aqui da diferença disso, porque a timidez, ela é uma dificuldade que pode acontecer também com extrovertidos, quando a gente se sente inadequado e a gente retroage, né? Isso vira timidez. Mas no caso dele, além dele ter ali uma inadequação às vezes para se colocar, ele também era introvertido, isso dava para perceber. Só que ele se soltava, como a Luca fala, né? Se soltava nas gigs e tal, e de repente, lá com o Nirvana, as coisas, boom, explodem. E essa bússola, como que ela fica? Ela vai para híbris, se a gente não tomar cuidado. E essa desmedida que começa a acontecer, né, com todos eles, e nesse momento o Kurt, com muito abuso, né, das substâncias, já não estava ali, já tinha perdido totalmente os freios, né, nesse sentido, e aí o Chris também vai sentindo esse baque, e aí ele também perde um pouco dessa bússola, que é a nossa capacidade de sacar, opa, para onde a gente deve ir, o que eu devo fazer aqui, e aí o que ele sente que depois, com o baque, e aí a gente tem, né, uma história muito interessante que quando muitas tragédias acontecem, muita gente tira, né, ou ressignifica a vida a partir delas, e o Chris Novoselic conseguiu fazer isso com muito sofrimento, obviamente, depois da passagem do Kurt, que a Luca fala, vocês viram, foi muito difícil para ele recomeçar e tal, mas aí para onde ele vai? Para poder acertar essa bússola, ele vai para o metron, né? Para medida de fato. E aí, o que ele começa a fazer? Olha só como é importante essa coisa do metron, né? Ele fica onde? Na fazenda, ali, ó, no perímetro dele. Então ele começa a fazer toda uma estrutura para ele poder se reordenar. Aí vai trabalhar lá com permacultura, o cara já era engajado politicamente, então ele vai estudar uma outra série de coisas e tal, para fazer o quê, né? Esse pensamento, né, que é norteador para ele do metro, da medida, para que ele não vá para o outro polo, que é exatamente a desmedida onde ele ficou durante muito tempo, né? Fama, essa coisa dos rockstars aqui do Cada Caso um Caos. Então, de verdade, olha só que importante, aí ele foi fazendo esse processo todo de interiorização, aí ele rompeu com essa coisa do estrelato, da mídia, ele sumiu, e aí vai vendo as origens aparecendo de novo. A gente falou no episódio passado, né, sobre o Geddy Lee, e olha que interessante, lá o Geddy Lee fez um documentário que ele vai lá na casa, nessa fazenda do Chris Novoselic, né, vai lá e vai ver como é que ele vive e tal, né, que é muito legal, assistam esse documentário, mais uma vez a gente citando aqui, vale muito a pena, e aí você vê que ele resgata lá toda a cultura, ele tá lá com ancestralidade, tá tocando lá, né, acordeon e tal, e aí ele entra no metron, aí ele entra de fato na medida e as coisas começam a ficar legais e a vida dele decola de fato, porque ele vira piloto, né? Muito legal, ele faz um voo com o Geddy Lee, assistam lá, que é muito legal, tá bom? Galera, ó, muita coisa legal pra gente falar aqui, mas não podemos perder a nossa bússola. E para que a gente não vá para híbris, para desmedida, a gente precisa sempre, ó, cuidar da medida, tá bom? É isso aí, galera, valeu! Muito obrigada, Alexandre Vatti, mestre, ó. Aproveita aí, já segue ele no Instagram e me segue no Insta também, Luca89FM. Valeu demais e até semana que vem. And then all of a sudden you're like on the cover of like all these magazines. It's like you guys got shot out of a cannon. We got shot out of a cannon. And like we're like At a wall. At a wall or something. It's like, what is this world we're in? And then he had his own thing. He had to deal with that drug addiction, and that's what tore him down. He just couldn't. It was too powerful. Just should have never happened.